competências, né? Primeiro a gente precisa entender o que é avaliar. Avaliar significa emitir um juízo de valor, né? Essa avaliação ela vai ter que exigir alguns critérios que sejam bem claros, né? E aí, com isso você consegue mensurar o desenvolvimento do aluno perante as atividades que você vem aplicando, né? Portanto, ao avaliar, a gente está acompanhando o processo de desenvolvimento e a transformação dos alunos, inserindo eles nesse processo de formação pessoal, né? E que acaba sendo um processo de transformação social também. A maioria dos professores acabam utilizando alguns instrumentos básicos de avaliação, como as provas, que podem ser objetivas e dissertativas, seminários, trabalhos em grupo, pesquisa, debates, relatórios, portfólios, enfim. Tem uma gama muito grande de instrumentos avaliativos que podem auxiliar e dar subsídios para que um docente consiga avaliar por competências. Não quer dizer que você está utilizando instrumentos como, por exemplo, a própria prova, que você apenas vai quantificar acertos e erros. Ali você tem uma grande base para poder avaliar as competências que os alunos estão atingindo ou não. Seria mais fácil que todos os professores tivessem, né, em mente que, primeiro, para conseguir avaliar por competência, ele também tem que estar trabalhando dessa forma, né, de forma que ele consiga atingir os alunos nas competências. Então, o seu método, a sua metodologia, ela também tem que ser voltada para isso. Então, por exemplo, não adianta você querer avaliar se você mal conhece o que você está ensinando. Então, é necessário você conhecer muito bem sobre o que você está explicando, o que você está passando para o aluno. Você tem que sempre que levar em consideração a aprendizagem prévia que o aluno traz, né? Valorizar todo esse processo histórico e de ensino que o aluno tem ao longo da sua vida. Sempre colocar situações, problemas, por exemplo, para que o aluno resolva, fazendo assim com que ele questione muito e consiga ser protagonista do seu próprio aprendizado. Também diversificar os instrumentos, nunca apenas aplicar apenas uma prova, né? Geralmente aplicar prova, seguida de uma observação direta, de uma atividade em grupo. Assim você consegue desenvolver diferentes habilidades, o que leva, né, a avaliar por competência. A principal ideia desse processo de avaliação por competência é fazer com que o aluno seja protagonista da sua aprendizagem. Com isso você consegue mensurar esse processo evolutivo dele, né? A gente, enquanto professor, vai ser mediador do saber, jamais seremos o detentor. A gente apenas vai orientar o aluno e ele vai em busca do seu próprio conhecimento, certo? Toda vez que a gente fala em competências e habilidades, a gente tem que levar em consideração que elas foram abordadas em 97, lá pelos PCNs, lá atrás. Então, elas já traziam a noção do que se ensinar, como se ensinar e para que se ensinar, né? Então, a gente sempre fala assim, que a habilidade é o saber fazer. A competência é o conjunto dessas habilidades, né? O que leva o indivíduo a ser um profissional de determinada área. Então, se você sabe fazer, por exemplo, descobrir a causa de uma determinada infecção, você consegue, através de dados técnicos, você consegue avaliar a causa de uma doença, enfim, você pode ser um enfermeiro, você pode trabalhar ali como um médico, então você tem habilidades para desenvolver a competência como aquele determinado profissional, né? A habilidade, ela sempre está junto com o desenvolvimento das competências. No Centro Paula Souza, o desenvolvimento das competências está inserido no nosso regimento comum, né? No artigo 65, que fala da avaliação e do ensino de aprendizagem, a gente vê ali no regimento que ele já mostra que, no parágrafo 1º, diagnosticar competências prévias adquiridas e as dificuldades e os rendimentos do aluno passam a fazer parte da avaliação do processo de ensino e aprendizagem, né? Orientar os alunos nas suas dificuldades, reorganizar os trabalhos docente para que você busque, né, esse trabalho interessante para o aluno conseguir entender o que trabalha. A gente sempre vai verificar a competência como sendo não apenas a execução
atividade, daquele instrumento que você usa, mas também você vai trabalhar com a frequência, com a participação dele em aula, ou seja, você olha o aluno não apenas como um número a mais ou um nome a mais na chamada, mas sim como um ser único. Cada aluno ali, ele tem a sua forma de expressar o que aprendeu ou o que deixou de aprender. E cabe a nós, professores, sabermos lidar com isso e dar subsídios para que ele demonstre toda a sua habilidade e assim consiga atingir as competências que a gente deseja dentro do nosso conteúdo, certo? A partir do momento que você enxerga um indivíduo como ele sendo próprio, sendo ele mesmo, você consegue trabalhar por competência. É importante falar que na avaliação de competência a gente trabalha também com o processo de recuperação contínua, não é mesmo? Esse processo, ele não vai ser uma prova marcada para o fim do bimestre. A todo momento, através de um exercício que você aplique em sala, através de uma ação que você faz, de uma conversa que você tem, um debate que você faz com o aluno, você consegue acabar trazendo, né, esse aluno, a recuperação desse aluno naquele conteúdo que ficou faltoso. É interessante a gente dizer também que muitas vezes as pessoas, quando aplicam a recuperação, elas acham que aquele valor da recuperação, ele vem para substituir as menções que o aluno apresentou ao longo do bimestre, mas não. Como no nosso regimento, no artigo 70, ele diz que a recuperação ela vai integrar o processo avaliatório. Então, ela não substitui, mas sim ela integra. É uma oportunidade a mais que você dá para o aluno desenvolver as suas competências. Não é fácil, demanda uma grande dedicação do professor, né? Não trabalhar com acertos e erros, mas enfim, se você está disposto a isso, vem ser professor também no Centro Paula Souza. Obrigada.